esclarecida. Nós vamos gravar, né, doutora? Eu já cheguei a falar com você. Nós vamos gravar para poder estar postando no nosso canal do YouTube, nas nossas redes sociais, tá bom? Ok. Nós estamos, na geração agora, tentando nos superar, né? Na verdade, todo mundo, depois dessa pandemia, a gente está precisando, todo mundo ficar online mesmo, não tem muita opção, né? Então, a gente... por isso que eu falei no dia que me convidaram, que eu prefiro um bate-papo. Boa noite. Sou, né, palestrante, mas que eu tenho uma boa vontade em dividir conhecimentos, mas eu prefiro um bate-papo mesmo. Isso é bom, nós vamos trocando experiências, né, tirando as nossas dúvidas. Como mãe, nós temos várias dúvidas e vamos aproveitar essa oportunidade aí com você. Com certeza. Agradeço muito, viu? Com certeza, foi um prazer. Ô, Simone. Sim. Boa noite, né? Vou dar boa noite, pessoal, aí. Agradecer o convite, tá, Simone? Do CEMEI Cuidar e Educar. Agradecer a Ana Maria aí, né? Os pais que estão presentes, os funcionários, tá? Vai ser um bate-papo bem bacana. Perfeito. Ó, podemos começar, gente? Vamos dar uma introdução? Sim, doutora. Tá me ouvindo direitinho? Tá? Ó, então é o seguinte, é um tema... Na verdade, a gente fala assim, não é polêmico, mas que ele não tem resposta tão claras. Então, aí, qual a pergunta que todo pai me faz, toda mãe? Qual que é a melhor idade para o desfraude? Então, essa idade é uma média que a gente usa, porque uma criança pode ter uma maturação neurológica num tempo, maturidade psicológica, e a outra em outro tempo. Então, uma média do desfraude, a gente fala de 2 a 3 anos, que é uma média para começar a pensar tirar a fralda. Embora, por exemplo, eu tenho muitas crianças que com 1 ano e 8 meses, ela já começa a dar sinais de que ela quer tirar a fralda. Então, antes de se preocupar qual a idade de tirar, nós vamos observar qual o comportamento que a criança tem, que ela vai demonstrar para a gente que ela quer tirar a fralda. Claro que a escola pode ajudar, mas isso a família tem que começar em casa. E o que ela fizer em casa, ela tem que passar para a escola. Porque não adianta eu deixar a criança sem fraldinha em casa, na escola eu vou e coloco, então a criança vai se perder ali, porque fica um tempo com, um tempo sem, ela vai se perder. Então, imaginando que a criança começou a dar sinais, que sinais que ela demonstra? A primeira coisa é que ela vai demonstrar que a fralda está incomodando. Porque no início, quando a criança é menorzinha, é como se o cocô e o xixi fizesse parte dela. Aquilo não incomoda. Uma criança, em geral, se ela faz cocô, xixi na fralda, ela pode estar dormindo tranquilamente. E quando ela começa a falar assim, cocô, xixi, ela está começando a dançar, mesmo que ela não tire a fralda, ou que ela agacha num cantinho, você começa a perceber quais os horários que ela faz mais ou menos aquilo. Em casa, então, principalmente no final de semana, a gente começa a notar que horas que ela faz, que ela agacha ali naquele cantinho, que horas que ela começa a falar assim, está incomodando, ela vai te avisar, o xixi e o cocô está te incomodando, mãe, quer tirar. Essa é a hora que ela vai começar. Lembrando sempre, o desfraude que a gente faz primeiro é sempre de dia. O de noite demora um pouco mais e sempre depois que a gente fizer o desfraude diurno. Se a pessoa tiver com algum problema em família, então a gente fala separação, mudança de alguém, nasceu um irmão novinho ali, gente nova na casa, geralmente não é o momento para desfraude. Tem que estar tranquilo, porque senão a criança vai regredir e a gente vai começar tudo de novo, o que não é um problema também. Se a gente vê que a gente começou, já está com 2 anos, estou achando que está dando sinais, e a gente vai começar a tentar, e não der certo, nós podemos regredir, não tem problema nenhum, nós vamos começar do zero. A primeira coisa que nós vamos ter que ter, paciência.
Jamais briga com a criança porque vazou o xixi. Vai acontecer isso várias vezes. Ela está num processo de maturação, tanto neurológica quanto psicológica. Então, tadinho, vai ter escapes. Então, nós vamos falar naturalmente com ela. Não tem problema. Depois você vai conseguir. Se ela conseguir, estimula. Parabéns, você conseguiu. Se ela não conseguiu, depois você vai conseguir, meu filho. O piniquinho ou o vaso sanitário. Qualquer um dos dois, desde que a criança se sinta segura. Ela tem que já estar começando a andar, ela tem que ter equilíbrio, porque então ela senta lá no vaso e vai, mesmo com o redutor, se ela se sentir desequilibrada, ela vai sentir tensa e não vai conseguir fazer. E aí, o que acontece? Ela pode travar o cocô, ela vai ficar com o intestino preso, então não só no xixi. Tanto menina quanto menino, eles vão sentar no vaso primeiro para fazer xixi. Ou no piniquinho, se ele quiser. Se for no vaso, gente, com o redutor, sempre tem que ter alguma coisa para apoiar os pezinhos. Então, se não for a escadinha, que seja um banquinho, alguma coisa para o pezinho estar apoiado, para dar a sensação de equilíbrio para a criança. Senão, ela pode se sentir desequilibrada e vai demorar mais esse processo. Que pode demorar até 1 ano, mas a gente pode conseguir. Hoje mesmo no consultório, eu tive uma com 2 anos, que ela falou, nossa, já tirei, foi fácil, ele pediu. Então, vale da maturidade de cada um. Até 4 anos, 4 anos e meio, a criança tem que ter tentado, parte disso tem que ter funcionado. Ela tem que estar tirando a fralda. Se depois de 5 não conseguir, aí nós vamos investigar se tem outras causas, ou orgânicas ou psicológicas. Mas a gente pode aguentar até 5 anos aí. Mas tem que ter tido pelo menos um começo para a gente, ou diurno, para conseguir o cocô, o xixi, alguma coisa a gente tem que ter. Claro que vai ter aquelas crianças, que aí é um assunto à parte, mas só lembrando, o autismo, por exemplo, ele pode demorar mais tempo. E agora, pode um autista também conseguir no tempo certo ir lá? Pode. O autista às vezes surpreende a gente também. Mas a palavra-chave é paciência. Vai ter escape, vai ter horas que não vai conseguir, a gente vai elogiar. Não precisa de fazer aquilo como um prêmio também, não. Eu já vi, tem vários trabalhos que tem gente que põe coisa colorida na água, mas a maioria dos trabalhos fala para não fazer isso, não. É tentar mostrar que é uma coisa natural. A mãe tem que chamar, em geral funciona muito isso. A mãe chama a menina, vem cá com a mamãe, vem ver a mamãe fazer xixi. E o menino com o pai. Eu tive uma paciente que falou assim, doutora, ela está vendo o irmão fazer xixi. Então, ela estava procurando pipiu para fazer xixi, a menina. Então, ela tem muito, na criança, tem muito dessa relação de olhar a mãe e o menino olhar o pai. Se for possível isso, é o ideal. Eu vi um trabalho também que falava do autista, que ele não conseguia fazer em casa e ele conseguia fazer com um amiguinho na escola. Então, a escola também tem que participar, porque às vezes ela ajuda muito a gente. E a família passar para a escola em que estágio que está. Comecei a tirar a fralda. Então, na escola nós vamos tentar também. Sempre coloca o plástico lá, um impermeabilizante na cama, para a criança não sentir mal. E eu estou fazendo só um resumo, tá, gente? E o noturno, a primeira coisa que você vai imaginar para tirar o noturno é se ela amanheceu com a fralda seca. Se ela amanheceu com a fralda seca, está na hora de começar a tirar a fralda da noite. Ou para você começa a perceber que o neném, mesmo de manhã, ele faz aquele xixi todo de uma vez, não é os pinguinhos a noite inteira. Tá? Evitar, depois, quando você quer tirar, geralmente 3 anos aí, evitar de dar água nas 2 horas antes de dormir. Claro que se ele tiver sede, você vai dar, mas não encher de muito suco, muito líquido, para na hora que você quer tentar o desfraude noturno, tá? Então, paciência, elogia quando conseguir, nunca brigar na hora que não conseguir, porque vai ter várias vezes que não vai ter escape mesmo, faz parte do processo de amadurecimento da criança, tá? Agora vamos para as dúvidas aí, tá, gente?
Então, Ana, dúvida eu nem tenho, né? Porque você já é pediatra do Miguel e foi da Rafaela e ainda, assim, mas uma coisa que foi muito bacana foi uma escadinha para o vaso, sabe? É do Foi equilíbrio. muito legal. Mas, assim, é a questão do equilíbrio também, porque enquanto ele não teve o equilíbrio, ele não se sentiu confortável. É verdade. Se você não tem o equilíbrio, a criança vai demorar muito mais. E, por exemplo, eu já tive gente que perguntou assim, com 1 ano e 3 meses, eu posso tirar? Força, assim, é um caso de raridade, mas não é ideal jamais, porque ele não tem o esfíncter mesmo para abrir e fechar lá o ânus e a uretra, ele não está maduro ainda. Então, é para esperar pelo menos, gente, 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses. Antes disso, não tem essa necessidade. A maioria dos trabalhos fala que coincide essa maturidade com 2 anos, 2 anos e meio. Então, antes é só se a criança realmente estiver pedindo para tirar. E o equilíbrio, se a pessoa não tiver escadinha, não tem problema, mas então arruma um banquinho, alguma coisa para apoiar os pezinhos. Se ficar os pezinhos soltos ali no vaso, ele vai sentir desequilíbrio e vai segurar mais. Só lembrando que o autista, que a gente vê que tem assim, um boom de autismo mesmo, aumenta os casos, às vezes eles têm medo até da descarga que você dá. Então, assim, ele tem que começar a frequentar o banheiro mostrando a aguinha, porque ele tem movimento repetitivo. Para ele é muito melhor fazer na frente do que a rotina dele. Para ele é muito mais fácil ele ficar ali no que ele faz. Então, nós vamos ter que ter estímulos, muitas vezes com cartazinho, com cartãozinho para mostrar. Aqui, ó, vamos fazer xixi, é o cartãozinho verde, vamos lá. Estímulo visual para o autista para ir no banheiro ajuda bastante, tá, gente? Equilíbrio, paciência, não zangar na hora dos escapes, elogiar na hora que fizer, tá? Doutora, tem uma pergunta no chat falando até quando é considerado normal. Até 5 anos é completamente aceitável, tá? Mas a gente geralmente, assim, você consegue o diurno e o noturno não, o que a gente vê mais com frequência é isso. Até porque, que a gente chama de enurese noturna, que é a pessoa ficar fazendo xixi à noite, tem muitas vezes com componente hereditário. Você conversa e fala assim, o pai também fazia xixi na cama, ou a mãe fez xixi na cama até 11 anos, 10 anos, que é exatamente que só atingiu essa maturidade mais tarde. Mas quando passa de 5, o ideal é ir, porque tem treinamentos que a gente faz, em casos até de medicamento, porque a pessoa, às vezes, com 9, 10 anos, ela não consegue nem ir para casa de um colega, porque ela fica com vergonha. Então, tem tratamentos, a gente primeiro tem que ver se tem causa orgânica, se tem algum fator psicológico, mas até 5 anos a gente aceita que a criança não tenha conseguido desfraude ainda. Aí, depois de 5 anos, a gente começa a investigar para ver se tem algum outro problema. Ok, tem outra pergunta aqui da Cida. Ela fala que a filha dela tem 2 anos e 5 meses, já está tirando a fralda, começa a fazer xixi na fralda e termina no pinico, ou até mesmo no chão. O ideal é deixar sem fralda o dia todo? É o ideal. Eles falam, eu gosto muito assim de estimular, por exemplo, a calcinha ou a cuequinha de personagem de bichinho, vamos colocar. A maioria dos trabalhos fala para a gente até tentar na primavera ou no verão, para a criança não se sentir molhada no frio, né? Mas é completamente normal. Às vezes senta no piniquinho, elogia porque ela conseguiu, que ela conseguiu sentar ali. Olha, muito bem, filha, você conseguiu. A outra vez nós vamos terminar no piniquinho, nós não vamos fazer aqui no chão, mas com essa idade está totalmente no processo de aprendizado, é completamente normal ela começar no piniquinho e terminar, que essa posição você vê que ela gosta porque ela senta, ela sentiu segura. Tem gente que prefere o piniquinho, tem gente que prefere o assento, o redutor de assento, né? Mas aí tanto faz, não tem problema de ser o piniquinho, que muita gente prefere mesmo por sentir mais segura. Embora outros fiquem empolgados de sentar no vaso para ser grande igual a mamãe, também vai. Então vai de cada um querer o piniquinho ou o vaso. Mas está no processo certinho pela idade de fazer, de começar no piniquinho e terminar no chão. Ó, mamãe vai limpar, outra vez nós vamos fazer
lá no piniquinho, até que uma hora vai. Não desiste, vai. 99,9 vai. Já é muito pouco que não consegue esse desfraude, gente. A maioria, por um tempinho, vai conseguir. Ô, doutora Ana, e no desfraude da noite, é necessário a gente, mais ou menos, pelo que a gente já acompanhava da fralda, estar levando para fazer xixi, mesmo que meio dormindo? Antes eu também falava, eu fazia isso, Marina, mas os trabalhos novos falam que a gente força um pouco, que o ideal é a gente perceber, você pode ir lá pelas 9, 10 horas antes dele dormir, fazer xixi, tá? E depois de manhã cedo, que não é para levar mais. Antigamente a gente mandava a mãe levar ele sonolento, hoje não é fisiológico, porque ele nem percebe. Ele está no sono, porque o esfíncter vai estar maduro, ele vai conseguir segurar. Se eu faço isso, ele quase que nem percebe, porque ele está no sono profundo, eu que acordo e levo ele para fazer o xixi. Então, ele não teve essa maturidade ainda. É para fazer xixi na hora de dormir e na hora de levantar, vamos estimular. Se ele já começou a mostrar xixi, vamos tirar a fraldinha para a gente ir lá, mas não leva sonolento, não, porque ele nem percebe. Aí, sim, e acaba porque eu tenho percebido isso. Eu tenho. E acaba sendo traumatizante, porque você acorda. É muito ruim te acordar no meio do sono para você fazer xixi. Então, isso aí não é muito usado mais, não, Marília. Tá? Tá. É porque eu não tenho feito mesmo isso, sabe? Eu só tenho observado que ele fica sonolento e ele não dá conta que ele realmente está fazendo, né? Porque eu até tentei, mas não deu. E aí, o que eu tenho feito? É isso, antes de dormir, fazer xixi. Quando é meia-noite, eu não ponho a fralda, eu falo, a mamãe está te deixando dormir sem fralda. Quando é mais ou menos meia-noite, 11h40, eu ponho a fralda, mas, às vezes, eu acho que já está quase no momento. Às vezes, a fralda amanhece sequinha, e ele fala, eu quero fazer xixi. Perfeito. E aí, está com 4 anos e 4 meses, então acho que está indo, tá? O desfraude... Está indo. Porque foi uma luta, você sabe disso. É uma luta esse desfraude noturno, é um sonho de toda mãe. Toda mãe. Economia, higiene, facilidade, tudo de bom. E a gente sentir a maturidade do filho da gente mesmo. E agora, é um processo que tem paciência, Marina, não pode fazer, porque senão ele acaba, às vezes a pessoa está com um problema no xixi, e se eu começo a pressionar muito, ela começa a ficar tão insegura que ela prende o cocô também. Aí o problema, que era só o xixi, começa a ter intestino preso também. É igual a mãe que falou aqui, que a menininha começou, ela voltou a colocar a fralda, eu só não sabia qual idade, porque às vezes a gente tem que dar uma parada e começar do zero a fralda aqui de novo. Se aquilo ela está começando, que a mãe zangou, ela ficou insegura, e aí ela começa a fazer cocô em qualquer lugar, é possível dar uma parada e falar assim, voltar no tempo um pouquinho. Olha, então nós vamos pôr a fraldinha, quando você quiser, depois tirar, nós vamos tirar a fraldinha. Porque senão ela não está conseguindo aquilo para ela por aquele momento de trauma, porque zangou, e na verdade não depende dela. É uma maturidade do esfíncter, né? Então não depende dela não conseguir segurar. Então é preferível pôr a fraldinha de novo. Olha, na hora que você fizer cocô, a gente vai tirar, não tem problema, filho. Não é vergonha essa regressão de ter que colocar a fralda se a criança começou a fazer cocô em vários lugares. A gente dá um tempo, depois daqui 1 mês, 2 meses, a gente começa de novo. Tá? E passa para a creche, as mães passem isso para a creche, porque senão não tem como, igual eu te falei, põe fralda em casa, ou fica sem, na fralda tem que estar mais ou menos falando a mesma linguagem, porque senão a criança quer dizer, como é que ela treina isso? Aqui eu estou sem, agora lá eu estou com a fralda, ou ao contrário, para ela fica muito difícil. Então, é a ajuda da família, a mãe vai perceber mais rápido aquele momento,
que a criança está em casa, mas se a creche notar, pode falar com a mãe, olha, eu estou notando que ela está começando a ficar incomodada com o cocô. Fim de semana, vamos tentar lá, ver se ela quer ficar sem, tentar determinados horários. Naquele horário que eu vejo que ela vai fazer cocô, que ela vai ficando quietinha, oferece. Quer que eu te tire a fraldinha? Você quer ir no banheiro com a mamãe? Você quer sentar no piniquinho? Porque é naquele horário que ela vai se sentir mais segura, que está vindo à vontade para ela, tá? Tem outra pergunta, doutora, do Pablo. Ele está dizendo que o filho fala que está fazendo xixi e cocô, mas quando oferece o pinico ou vaso, ele não aceita. O que fazer? Ele tem 2 anos e 7 meses. Nesse momento é esperar, ele não atingiu a maturidade dele ainda. Ele vai querer tirar a fralda. É impressionante, gente, porque mostra mesmo. Aí é paciência, Pablo. Não tem que forçar nada, não tem que fazer. Ele está na idade, a gente vê muito até falando de 3 a 4 anos. Então, assim, ele está na idade que é totalmente aceitável ele fazer o xixi ou cocô na fralda ainda. É chamar ele, na hora que chamá-lo, na hora que vou no banheiro, vem com o pai aqui, eu vou fazer xixi, vem cá, na hora que você quiser, você faz também. Se ele não quiser, você faz depois, filho. Mas a coisa tem que ser levada bem, bem tranquila, ele não pode sentir aquela pressão. Tem menino, isso não tem a ver com inteligência, com problema neurológico. Tem meninos que o esfíncter demora um pouquinho mais, a maturidade neurológica e psicológica tem que coincidir as duas. Então, é paciente, ele está na idade normal de esperar, não tem problema nenhum, tá? Não, se ele não quiser falar, filho, quando você quiser, você vai chamar o pai vai levar lá você, a mãe está indo, mas se você não quiser ir agora, não vai. Mas a coisa é na papoterapia aí, tá? E se notar que ele está lá no cantinho, tá quietinho, filho, você está fazendo cocô aí, você quer vir aqui? Se você não quiser, não vem agora, vamos, outra hora você chama o pai. Mas aí está na idade normal, é a paciência mesmo. 20 vezes eu te relendo sobre coisa, a palavra-chave é paciência. Porque falha muito mesmo. A gente fica naquela vontade que o menino desfraude logo, mas não adianta forçar, vai devagarzinho mesmo. E se você fizer devagar, ele não vai ter trauma. Se você forçar, igual eu falei, que a gente pega muito, é que começou um problema, às vezes, do xixi, acaba o menino ficando com o intestino preso, que não é um momento de prazer para ele, porque se eu não conseguir, vai ser uma hora que todo mundo vai ficar triste comigo. Então, qual o momento de ver se ele não está pronto para aquilo e eu estou forçando ele a fazer aquilo? Então, ele fica frustrado e com trauma. É paciência se está na idade. Elogia sem parabéns, muito bem, filho. Até que um momento você vai falar de uma forma mais natural. E se eu fizer uma festa todas as vezes, fica parecendo também que foi um ato. Nossa, toda vez eu tenho que fazer. Não. Muito bem, filho, você conseguiu. Como você está grande, você está crescendo, hein? Está ficando igual o papai, igual o seu irmão. Muito bem. Se não conseguir, eu estou achando que você está crescendo. Você vai conseguir, filho. Não é agora, mas depois, quando você quiser, chama o papai e a mamãe. Então, é na paciência mesmo. Na papoterapia e paciência. Agora eu estou na reunião. A Mariana Magalhães está perguntando como começar o desfraude diurno sem trauma. O filho dela tem 2 anos e 11 meses. A primeira coisa que você tem que perceber é se a criança te deu essas dicas. Ele está ficando incomodado com o cocô? Ele está mostrando que a fraldinha, mamãe tem cocô, tem xixi. Ele vai te mostrar, ele vai sentar num cantinho, ou ele vai mostrar para você, ele vai te chamar. O cocô passa a não ser uma coisa normal. Antes, o cocô e o xixi era como se fizesse parte do corpo dele. A hora que começar o desfraude é a hora que ele começa a mostrar e falar com você. O cocô está incomodando. Então, ele vai falar, mamãe, cocô, mamãe, xixi. Mesmo que ele faça na fralda, ele te avisou. Se ele te avisou, ele está incomodando. Essa é a hora de começar a tirar a fralda. É quando ele deu sinais para você que o cocô ou o xixi está incomodando. Aí a gente fala, vai levar no banheiro, vamos sentar no piniquinho, ou vamos sentar no vaso. Se vazar, não tem problema. Vamos lá, vamos tentar. Mostra que vem que a mamãe ou o pai vai fazer xixi, a mamãe vai fazer. Se ele não deu sinais, não é a hora de tirar ainda. Então, não olha isso. Mas o meu filho foi com 1 ano e 8 meses. O seu filho foi com 1 ano e 8, o meu foi com 3. E os dois são normais, porque está na faixa da normalidade. Não é mais esperto aquele que fez com 1 ano e 8 meses ou aquele que desfraudou com 3 anos e meio. Está na faixa da normalidade aí, tá?
tá? Igual eu falei, até 5 anos é aceitável, mas com 3 a 4 anos, você tem que pelo menos ver que está dando alguns sinaizinhos, mas que está um começo. Não precisa de ter desfraldado ainda, mas tem que estar dando alguns sinais, tá? Mas não comece a desfraldar se está nessa idade de 2 a 3 anos, se ele não te mostrou que tem sinais. A creche acaba ajudando na escolinha, porque tem um exemplo. Se um lá foi fazer xixi, o outro pode estar olhando para fazer também, entendeu? Então, acaba que é mais um apoio para o outro. Vou fazer xixi, ato de imitar o coleguinha, eu posso ir também. Se ele não conseguir, fala, não tem problema, você faz depois. Mas acaba que, nesse ponto, a gente vê que a arte de imitar, se ele tem a maturação, às vezes a mãe trabalha fora, só está sábado e domingo, e ele começou a mostrar e viu, quer fazer xixi? Vamos levar ele junto também, porque está na hora, ele está apresentando, ele tem que te mostrar que o cocô, o xixi, está incomodando. Essa é a hora de começar, quando o cocô não é mais parte do corpo dele, porque ele não sente mais que está incomodando ele. Esse é o momento, tá? Sentou no cantinho, avisou que tem cocô, essa é a hora de começar. Antes disso, não comecem. E se não zangar, se não ficar bravo, ele não vai ficar com trauma. Tá? O trauma é dessa hora. Menino, eca, não tem que falar isso. Cocô é natural, todo mundo vai no banheiro. Eca, você fez cocô? Eca, sem xixi aí no chão? Pô, filho, vazou agora, né? Vou limpar, que depois vai ficar cheiroso aqui de novo, pronto. Não tem que falar eca, cocô, eca, xixi, não. É natural, faz parte do corpo da gente. E quando o meu filhinho, ele faz o cocô e pede para eu tirar. Só que quando ele tá querendo fazer o cocô, eu ofereço o vaso ou o piniquinho, mas ele não quer. E ele tem qual idade? Tem 2 anos e 7 meses. Tá no tempo. Vamos esperar que uma hora ele vai querer. Então, você vai chamar ele. Ó, mamãe vai fazer cocô, vem cá. Mamãe vai fazer xixi, sentar. Sempre que ele vai, eu levo ele. Mas tá na idade. Ele pode esperar. Ele vai, em pouco tempo, se ele já incomodou, ele vai pedir para sentar. E não vai forçando. Deixa ele. Você quer fazer aqui, na hora que você quiser, você chama a mamãe? Não tem outro jeito. É o único jeito que tem, é na paciência chamando. E põe na sua cabeça, essa idade está normal, ele está fazendo isso. Eu estava até tentando deixar ele sem a fraldinha, só que ele fez cocô e o cocô desceu para a calça, ele danou a chorar. Aí eu falei que eu não ia deixar mais. Pergunta ele se ele quer. Pode perguntar. Você quer tirar a fraldinha agora? Se ele quiser, você vai, então a mamãe vai deixar sem fraldinha. Olha aqui, tem uma cuequinha aqui, a cuequinha do personagem que gosta, a mamãe vai pôr. Se você quiser, você tira. É só questão de tempo, a maturidade do instinto que ele vai querer ir. Tá? Acontece, gente, de vazar, acontece. Não fica bravo na hora que vazar, que é isso que dá o trauma. Acontece, ele não fez porque quis, ninguém faz isso porque quer. Então, é só na paciência mesmo, vai. Não tem mãe que não vazou, toda mãe, o menino vai, todo menino nesse aprendizado, nessa maturidade, vai vazar, vai ter hora que vai sair o xixi, e elogia, mas sem ficar bravo na hora que não der certo. 5 anos, você se preocupe. Olha qual é a diferença, como é que nós estamos longe daí. 2 anos e 7, 2 anos e 11, quer dizer, nós estamos longe da faixa de preocupação que o menino ainda não está com desfraude. Com 5 anos, eu tenho esse tempo todo para a gente desfraudar a criança. Nós vamos estimular, é lógico, a gente espera que seja bem antes disso, mas para preocupar isso considerando, gente, a criança que não tenha outras comorbidades, né? Problemas neurológicos, autismo. Na criança sem esses outros problemas de distúrbio de atenção, ou autismo, ou déficit neurológico, aí é outro, às vezes eles vão precisar de outras ajudas para... Eu falei, tem que ver se realmente, às vezes, a coordenação motora demora um pouco mais, a sensorial, igual eu falei, o barulho da descarga, a água, o banheiro é um local que geralmente não é muito grande, né, cheio de coisa, então o autismo, para ele, não é um ambiente, às vezes, que é o melhor. Então, num autista, é diferente, nós vamos ter que ter outros preparos, tá? Mas ele pode conseguir também
na idade certa, mas normalmente, na maioria dos casos, o autismo vai demorar um pouco mais, tá? Ele pode aí chegar aos 4 anos só com o desfraude aí. Eles têm mais medo de mudar a rotina. Ô, doutora Ana, eu conheço, assim, um caso muito específico de um menino de 12 anos que ele ainda, às vezes, faz xixi na cama à noite, sabe? Que, assim, às vezes, assim, costuma ser muito recorrente e às vezes não, dá um tempo. Pode ter alguma questão emocional que a família não conseguiu? Pode ter, mas a maioria, quando a gente vê essas crianças e adolescentes, é fator hereditário. Tem menino que vai 12, 14 anos, a gente faz ultrassom, vai ver se tem outros problemas orgânicos, mas tem remédio para isso. Aí a gente usa. Com adolescente, eu uso porque eles se sentem muito mal. Se a gente descartou, está bem emocionalmente, não tem nenhum problema orgânico, a gente às vezes medica, porque eles se sentem muito mal. O adolescente, ele não aceita, ele não vai para casa de ninguém, então não tem problema orgânico, emocionalmente está bem. Aí você conversa, fala assim, o pai ou a tia também fez xixi até mais tarde. Tem medicamento para isso, entendeu? Que a gente medica, porque realmente para ele é um transtorno. Aí isso dá trauma. Por exemplo, vão reunir na casa de colega, né? Agora na pandemia não, tá, gente? Mas na época assim que você vai, ele não quer ir. Para quê? Porque ele pode sujar, ele morre de vergonha. Então, isso aí tem tratamento. Daí não é só na paciência, não. Aí a gente descarta as causas orgânicas, as causas emocionais e trata. Ô, Ana Maria, aproveitando a fala da Marília, o meu filho, né, que você tem sempre pontuado a questão dos 5 anos, ele já vai para fazer 6 agora em setembro. E acontece algumas vezes, não é sempre, mas ele tem algumas situações que ele ainda faz xixi na cama, ainda tem os escapes. E quando você me fala do fator hereditário, eu lembrei do pai, né? Que o pai falou que passou por essas situações. Então, no caso, pode estar ligado a isso. Pode sim. Se é só esporádico, a gente até espera mais um pouco, porque a gente está vendo que tem um fator hereditário. Mas eu gosto, geralmente, eu peço alguns exames para a gente ter tranquilidade para falar assim, não, organicamente não tem nada, a parte emocional está bem, e isso não está incomodando ele tanto, porque eu escolho muito para tratar se aquilo está incomodando a própria criança, porque tem gente que sente muito mal, né? Porque já começa a ter a noção do corpo, né? De que fazer xixi na cama para uma menina de 6, 7 anos se sente, às vezes, muito mal. Então, tem casos que a gente faz treinamento de esfíncter, faz xixi, segura, vai de novo, segura o xixi, mas isso a gente só faz depois que a gente viu se não tem nenhuma causa orgânica, tá? Fez 6 anos, continua a fazendo xixi, vale a pena levar no médico, passar isso para a gente fazer alguns exames e olhar a parte emocional também, tá? Mas a maioria, quando tem alguém na família, é impressionante como é que repete aí nos meninos. Ô, doutora Ana, boa noite. Boa noite. Na verdade, não é nenhuma dúvida, é um relato. Eu já tive uma aluna na escola que a mãe relatou já há um tempo que ela tinha muita dificuldade para desfraldar, a criança já tinha 3 anos, e que ela dava o celular para a criança ver algum vídeo ou um brinquedo durante o período que a criança estava sentada, ou no piniquinho ou no vaso. Eu gostaria que você comentasse até que ponto que isso é válido. Isso é interessante as mães estarem fazendo? Ou prejudica? Não, prejudicar não prejudica. A primeira coisa que a gente falou, lembra do apoio. Sentou no vaso, primeiro, os pezinhos estão apoiados, ou no banquinho, ou na escadinha, primeira coisa. O pé tem que estar com apoio. Tanto é que eles citam vários livrinhos. Tem, como é que eu vi lá... Depois eu vou ver se eu acho ali o nome dos livrinhos. Até que eles mandam até ver livrinhos para o autista, que tem, acho que é a Orquestra dos Bichos, e tem o ratinho que fazia xixi. Então, se for por um período pequeno, com uma criança, por exemplo, de 2 anos e pouco, eu não poria. Não colocaria o celular na mão, eu prefiro um livrinho, porque ali não é pouco tempo, você não tem tanta luz azul, mas se a única estratégia que ela conseguir for 5 minutos e sentar ali um pouquinho, não tem problema nenhum, tá? Agora, se a criança não deu sinais de que ela quer tirar a fralda, igual o que a gente
preocupa muito é disso, das pessoas ficarem muito ligadas na idade. Existe essa faixa, igual, por exemplo, de 1 ano e 8 meses até 3 anos, ela está na faixa totalmente normal. Ela pode estar demorando um pouquinho, pelo ponto da mãe comparar com outra mãe, mas ela está na faixa da normalidade. Mas se apoiar se for, essa geração está difícil com esse negócio do celular, né? Se for lá, a única estratégia que ela consegue para sentar lá, apoiar o pezinho e pôr o celular lá com uma galinha pintadinha, uns 2 minutos, você vê um pouquinho, que não for grande tempo para ela ficar lá, problema também, não? Tá? Agora, o celular é outro papo, né? Porque aí é bom senso. As pessoas... Eu tenho consulta que eu fico impressionada, que a criança não tira o celular da criança, que eu estou falando de 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio. Assim, não olha para a gente na consulta, é o tempo todo. As pessoas estão perdendo a noção de quanto que eu deixo meu filho com o celular na mão. Então, se for uma coisa, uma criança lá de 3, 4 anos, que está com pouco tempo, só na hora que vai no banheiro, uma musiquinha ali, mas eu sugiro o livrinho ainda, tá? Porque aí ela tem acabou as páginas, acabou. Então, aquilo tem um fim, né? Se não for depois, você volta no banheiro também, não tem problema. Ô, filho, você não conseguiu agora, nós vamos vir depois aqui no banheiro, tá? Mas o celular é questão de limite, tá? Aí é limite. Sinara, você quer fazer uma pergunta? Boa noite. Na verdade, eu queria comentar a questão psicológica também, tanto que interfere, né? Eu fui uma das mães que com 3 dias desfraudei minha filha. Fiquei toda me achando, com 1 ano e 8 meses. Aí, quando as crianças chegaram, minha filha com 3 anos fazendo xixi. Tanto diurno quanto noturno. Tudo de novo. Aí começa da etapa 0, né? Então, é a questão do tempo de cada pessoa mesmo. A gente sabe que tem o desenvolvimento ali, tem aquela faixa que a gente banha como exemplo, mas a gente sabe que cada um tem o seu tempo. E no caso contrário, doutora? No meu caso, eu sou contrário. Eu prendo muito xixi e, às vezes, eu sei que eu estou precisando de fazer xixi, mas eu preciso de um estímulo. Às vezes, eu abro a torneira, eu tenho que escutar o barulho de água para... Se eu estiver tensa, se tiver alguém me esperando, ou se alguém estiver na porta, eu não consigo, nem xixi. É normal? É comum acontecer? É comum. Ou seja, é a mesma coisa quem vai, a gente está brincando hoje com a mãe, que eu falo o seguinte, tem gente que viaja, não consegue ir no banheiro, fica 4, 5 dias, mas daí é o fator emocional mesmo. Eu brinco, eu falo assim, ai, gente, aonde tem banheiro? Se eu estiver falando, não quero saber, eu estou rica, eu faço até na rodoviária, se me der vontade, eu vou no banheiro. Mas isso é hábito da gente. O que isso pode te levar, Sina? É uma bela de infecção de urina, né? Porque você prende, você segura, então é tomar líquido e tentar, né? Mas daí é o lado emocional mesmo, não é medicamento, é olhar a ansiedade. Estímulo, quando abre a torneira, escuta o barulhinho, aí dá vontade de novo. Você lembra que você tem que fazer. É verdade, quando a gente quer, menino tá... para fazer exame de urina, a gente coloca aquele estímulo ali da torneira, e às vezes tem menino que faz mesmo xixi com o barulhinho da torneira, mas é só o lado emocional mesmo, tá? Eu tô com 2 bebês aqui de 1 ano e 10, e eles não dão nem sinal de desfraude ainda. Inclusive um com diagnóstico de autismo também. Entendi. Então, assim, eu não percebo nem o cocô quando eles fazem. Entendi. Não incomoda quando tá molhado. Agora, isso que nós estávamos falando aqui, olha, um com 1 ano e 8, que aconteceu, de você conseguir desfraudar, está na faixa da normalidade, como o outro também ainda está. Então, de 1 ano e 8 até 3, está dentro do normal. Então, aí nós não precisamos preocupar. Depois a gente espera que comece a dar alguns sinais, a gente tentar outras estratégias, né? Igual eu falei, no caso do autismo, a gente usa cartões, né? Porque para eles, se ele é repetitivo, ele gosta de ser repetitivo, por que ele vai mudar? Para ele é muito melhor fazer na fralda, porque ele é aquela coisa repetitiva. Para ele ir por banheiro é mudar uma situação que para eles não gostam de mudar de ambiente, de situação. Então, nós vamos ter que desenvolver estratégia de mostrar para ele, vão lá no banheiro, o amiguinho foi, vão mostrar, às vezes tem a linguagem não verbal, né, que às vezes não se comunicam bem, vão tentar através de desenho, de cartões, que às vezes o que a gente lê muito de trabalho, que funciona é muitos cartões,
coloridos para eles apontarem na hora que vai no banheiro para ir fazer xixi, isso com o autismo, tá? Que seria isso, né? Mas você viu para você aí que é o tempo de cada um, que é o tempo da normalidade. 1 ano e 8 meses, eu usava muito essa regra, mas tudo que a gente tem lido nos últimos anos fala para aumentar essa parte. 1 ano e 8, se ele pediu, ótimo. Mas se ele não pediu, não se preocupe, que ele está na faixa da normalidade ainda, tá? Então, até 3 anos, então, nem preocupe mesmo, tá? Deixa, eles vão tentando, a gente não considera alteração nenhuma se até 3 anos, tá? Geralmente fala 2 anos e meio, a Sociedade de Pediatria, elas nem falam de 1 ano e 8, eles falam 2 anos e meio a 3. Mas eu vejo na minha prática que com 2 anos e pouquinho, a maioria começa a incomodar com xixi, ou mostra que tem cocô, você vai pedir, eles vão pedindo para tirar a fralda nessa idade, 2 anos e meio, e aí a gente vai até 3 anos e pouco, que é geralmente que a gente fala 2 a 6 meses, que a maioria, quando eles começam a incomodar, a gente fala de 2 meses a 6, para não ter muito escape mais. Agora, no seu caso, aí é porque teve, né, o fator emocional, não seria vergonha, igual a gente fala, teve uma regressão, tiver que usar por um tempinho, falou, filha, você agora, esses dias saiu um pouquinho de xixi, vamos usar a fraldinha, depois, se você quiser, nós vamos tirar. Às vezes é normal por um tempo essa regressão, e depois nós vamos tirar de novo, filha, mais do que normal se ela quiser usar aí. Tá? Porque aí é a forma dela de se sentir insegura, chamou atenção, então nós vamos, se você quiser usar a fraldinha igual seu irmão, nós vamos, depois a gente tira, que você já viu que você consegue, né? Elogia, e o trauma, que a gente sempre fala, o trauma é forçar a barra, ou zangar, não é que você não fala, ô filha, vamos lá depois no banheiro com a mamãe, não é que você não pode orientar, que você não possa falar, não é isso que vai traumatizar, é a forma que você vai falar. Eca, credo, não tem que falar dessa forma, tá? Filho, vamos no banheiro com a mamãe? É assim, você pode chamar assim, só que não fazer de uma forma de nojo, como se aquilo fosse uma coisa ruim, tá? Mariana também levantou a mão. Pode fazer sua pergunta, Mariana. Boa noite a todos. Boa noite. Doutora, gostei muito aí da sua fala. Para mim está sendo de grande ajuda. Que bom. Conforme eu coloquei aí no chat, eu estou com um filho de 2 anos e 11 meses, que é aluno do Maternal 1, aí da Cuidar e Educar, e o que eu tenho observado já há mais ou menos uns 4 meses, mais ou menos, ele começou a falar para mim, e às vezes ele confunde, ele fala cocô e é xixi. É aquilo que incomoda. E às vezes ele fala que é xixi e é cocô, tem hora que ele troca. Perfeito. Mas eu percebi que ele já está dando sinais. E aí eu havia pensado começar esse desfraude, mas chegou o irmãozinho que está com 4 meses. Então não é a hora. Aí eu pensei assim, por isso que eu não comecei. Aí eu falei, eu queria demais. Aí eu falei, nossa, agora como é que eu vou começar? Sendo que eu tenho um que está totalmente dependente, mamando no peito, aquela troca que a senhora conhece, que todo mundo, toda mãe aí sabe como é, que é uma loucura. E aí vamos combinar que no comecinho a nossa paciência fica mais limitada. É verdade. Né? Porque a gente não dorme, a privação do sono. É mesmo, né, Maria? A privação do sono é uma coisa que mexe muito conosco. Então eu não quis começar. Só que agora o Josué está com 4 meses e o Samuel já vai fazer 3. E aí eu comecei a ficar um pouquinho preocupada, porque minha mãe não para de falar comigo. Eu te desfraldei com 1 ano e meio. 1 ano e meio, você não fazia mais xixi. Seus irmãos também. Por que você não fez ainda? E a gente, enquanto mãe, se cobra muito. É verdade, é verdade. As avós pegam tudo. Você não sabe como é que eu peço mãe para levar as avós nas consultas, porque eu tenho que, às vezes, convencer as duas, entendeu? Assim, porque a mãe fica até insegura, porque a avó tem experiência, a gente tem que ouvir as avós, mas tem coisa que é mito. Então, mas assim, agora a rotina está ficando um pouquinho mais calma. E aí eu fiquei pensando, será que é o momento de eu começar a tentar diurno? Aqui, sempre a gente fala, eu uso muito 4 meses, para tudo.
desde um luto, desde mudança na escola, desde quando eu peço uma avaliação psicológica de uma criança que começou. 4 meses é um tempo muito de adaptação, entendeu? Assim, então, se ele também tem 4 meses, ele já está começando outra aceitação, de ver que amor multiplica, vai chamar atenção, mas 4 meses é uma fase que a gente usa muito como limite. Mudou de escola. Como é que eu vou... O tempo que eu vou aceitar para ele ficar mais... Para ver como é que ele está se adaptando. É uns 4 meses. Pode tentar tranquilamente agora. Mas vamos tentar. E agora tem que ter muita calma, né? Muita paciência. Mas eu vi a fala da senhora que a paciência é a chave. É verdade. É verdade, gente. Não tem outra. E elogia sem fazer... A gente brinca assim, não tem que soltar foguete. Entendeu? Ô filho, você conseguiu, julgar ele para cima, você conseguiu. Ô filho, agora não conseguiu, mas eu acho que depois você vai conseguir, porque eu tô achando que assim, você tá ficando grande. Olha como é que você tá grande, depois você vai ensinar seu irmão também. É no estímulo positivo mesmo. Tá? Eu estou em dúvida se eu vou utilizar o redutor, porque eu já andei fazendo umas pesquisas na internet, né? Que a gente Todos os dois. Ou se vai ser o piniquim, qual que funciona melhor? Não tem. Cada criança prefere um. Eu li muito isso até antes de eu pegando a sociedade brasileira, entendeu? Qualquer um. Tem criança que prefere o piniquinho, tem criança que prefere o troninho. Nós vamos ver qual que ele vai preferir. O que importa é que, se for usar o redutor, tem que ter alguma coisa para apoio para os pés. Ou a escadinha, ou um banquinho. Se for o piniquinho, se ele se sente melhor lá, não tem problema nenhum. Uma que eu já vi até alguns trabalhos, mas que isso a gente vê que é um erro, é andar com o pinico pela casa fora. Não, o piniquinho vai lá no banheiro, ele tem que aprender que tem um lugar para ir, que ele vai fazer o cocô. Não é para sair com o piniquinho pela casa toda. Porque tem gente que vai, então ele vai no quarto, eu vou pôr o piniquinho, eu vou na cozinha, eu vou pôr o piniquinho. Não, o piniquinho vai ficar no banheiro, para ele saber que é ali que nós vamos, porque ele vai ver o hábito da mãe no banheiro, do pai no banheiro, e ele pode ser no piniquinho. Não tem problema nenhum. Todos os trabalhos falam que tanto faz a criança que vai escolher isso, tá? O que ela se sente melhor. Tá? Entendi. Eu estou pensando em usar o piniquinho porque meu filho tem baixa estatura, ele não é uma criança muito alta. Aí eu estou com medo do vaso, uma altura para ele não é. Ele não sentir equilibrado. Porque tem uns que tem até umas escadinhas que o menino segura, mas o piniquinho faz a mesma coisa, não tem problema nenhum. Ele só tem que sentir seguro, dele não sentir desequilibrado ali na hora que ele sentar. Então, ou banquinho, ou escadinha, ou pinico. Não tem problema. Só que põe o piniquinho no banheiro, tá? E a gente não deve fazer o desfraude nos 2 horários ao mesmo tempo, não, né? Não, sempre é o diurno primeiro. Ok. Sempre o diurno, tá? Obrigada, viu? Ô, doutora, tem várias perguntas no chat. Eu sei que tem algumas pessoas que levantaram a mão, mas aí eu vou fazer algumas perguntas aqui e depois... retorno para as pessoas que querem perguntar, tá bom? A Elisiane, ela está relatando que a filha dela está com 3 anos. Durante o dia já não usa mais fralda. Ela não aceita que a gente olhe ela ir ao banheiro. Pede para sair e fechar a porta. Tem hora que quer usar piniquinhos, às vezes no vaso. A única coisa que ela não gosta é de limpar. Explico para ela, mas não quer. É normal? Com o tempo isso muda? Agora, à noite, ela usa, mas cisma, tem dia que não quer usar, que machuca, tem dia que amanhece, a fralda está seca, mas tem vezes que não. Ela já pede de manhã para ir ao banheiro. Ela está fazendo tudo certinho, Elisiane, está certinho. Ela tá dando, aí é questão dela se sentir bem lá no banheiro, com a porta fechada. Na hora que você for no banheiro, se você tiver condições em casa, mostra que você deixou aberto. Que é uma coisa totalmente natural, que não precisa de ter vergonha. Aí é através de ver você que ela vai ver que é natural ir no banheiro. E à noite ela é sempre diurno primeiro, e à noite ela está mostrando que ela está começando a amadurecer aí o esfíncter, que ela amanhece com a fralda seca. Eu achei que está num processo completamente normal para uma criança de 3 anos. Agora, a questão da porta é você ir mostrar que é natural. A mamãe está no banheiro aqui, depois você vem cá, mamãe está aqui, vem conversar comigo, levar com a naturalidade ali para o banheiro. Tá? Mas ela mostrou que só de você falar que a fraldinha já amanhece seca,
ela vai ter dia que vai, tem dia que não, mas é a hora. De manhã, na hora que ela acordar, você vira para ela e fala, vamos fazer xixi, filha? Essa hora que é o ideal, na hora que ela acorda, você chamar ela para ir no banheiro. A outra mãe que perguntou quantas vezes ir no banheiro, é se você notar que a criança ficou quietinha, ou que ela... Não existe uma regra de quantas vezes eu vou levar no banheiro. Tá? Você vai ver na hora, você vai observar. Se ela ficou sem fraldinha, e tem hora que ela vazou ali, vazou na hora do almoço, vazou lá para as 4 horas da tarde, os escapes foi naquele horário. Então, antes desses horários, é que você vai começar a chamar ela para ir no banheiro. Não adianta, se ela não deu demonstração nenhuma, e ela faz xixi de pouco em pouco, não adianta você levar várias vezes. Ela não está na hora do desfraude ainda. Tá? Ela tem que segurar o xixi e fazer xixi em bastante quantidade. Essa está mostrando que o esfíncter está começando a amadurecer. Fez xixi agora, não tem padrão nenhum de xixi. Fez agora, daqui 1 hora ela fez, não está na hora de desfraude, ela está na hora de ficar na fraldinha ainda. Tá? Ela tem que mostrar os horários e fazer em maior quantidade. Tem outra aqui da Aline. Ela diz que a filha sente nojo do próprio cocô. Chora para fazer porque não quer sentir o cheiro. Ela chega a fazer vômito. Como proceder? Aline, aí assim, a primeira coisa é começar a conversar com ela sobre a normalidade. Vai, chama a mamãe, está fazendo cocô. Se for uma coisa e dela chega até fazer vômito, muitas vezes tem que ver se alguém fez alguma coisa, falou alguma coisa. É o que a gente falou dos traumas que fica, às vezes, quando a pessoa fala, eca, e passa a ver o cocô como uma coisa nojenta. Todo mundo faz cocô, a tia vai no banheiro, a mãe vai no banheiro, é o que saiu a comidinha que a gente comeu, vai sair lá no cocô para ir embora, para a gente comer de novo, começar a falar naturalmente. Mas se isso estiver demorando e ela estiver atrapalhando ela fazer cocô, muitas vezes a gente precisa até do psicólogo para ajudar a fazer uma terapia um tempo mais prolongado, se você não estiver dando conta sozinha, porque ela tem que ver que aquilo, fazer cocô, fazer xixi, é uma coisa normal. E a gente até brinca, né? O cocô dos outros dá nojo, o da gente não. Então, para ela, o cheiro do cocô dela é para ser uma coisa normal. Então, olha, só vamos... tem gente que tem umas terapias que não se usa muito. Vamos dar tchau pro cocô, pega a boneca, põe a boneca para fazer xixi, a boneca fez cocô. Então, foi embora. E mostrar que a naturalidade, né? Fazer cocô e fazer xixi é uma coisa natural. Vai tentar mostrar isso, Aline, com carinho, com paciência. Se a coisa estiver prolongando, aí a gente tem que pedir o psicólogo para não deixar aquilo, que ele tem as terapias lúdicas, né? Outras terapias para tentar a criança perder esse nojo. Mas, no momento, é mostrar naturalidade para ela. Isabel levantou a mão. Pode fazer a pergunta, Isabel. Bom, doutora, eu passei, assim, a gente trabalhando em casa, né, nessa pandemia, aí meio que eu acabei de ficando, assim, cuidando do meu sobrinho também, que tem 3 anos, né? Aí eu não tenho muita experiência, eu não sou mãe ainda, aí os pais dele saíam para trabalhar, e ele ficava comigo, né? Então, essa questão do desfraude, agora que ele está conseguindo ir ao banheiro sozinho, né? Porque no começo foi bastante difícil até para mim, porque aí eu usei dessas técnicas aí de dar tchau pro xixi, tchau pro cocô. Perfeito. E aí começou ele mesmo criar consciência, né? Porque no começo ele ficava quando ele fazia na roupa, ou então no chão, assim, aconteceu comigo uma vez com a gente no supermercado. Aí eu não xinguei, não. Aí eu chamei a moça, não, pode deixar, a moça vai limpar, não sei. Aí a gente foi com muita paciência, né? E que agora ele tá indo sozinho, né? E você viu que foi atenção, né? Então, assim, você estava em casa nesse período com ele, que pôde, né, prestar atenção que ele estava dando sinais. Eu já vi casos que a pessoa, às vezes com 3 aninhos, 4, já foi em loja que vem de vaso sanitário, foi lá no vaso sanitário da loja e sentiu a vontade. Então, assim, aconteceu, é isso que ele estava acostumado a ver o vaso. Então, a gente vai, quando você quiser, você vai pedir para a mamãe. Se vier e fizer uma... Menino, pode ter certeza que ele vai travar.
Então, você fez certinho. É isso aí, ele deu os sinais, ele pediu, vai ter escape. Não, é muito difícil alguém... Aliás, eu acho que eu nunca vi, tá, gente? Todo mundo tem aqueles escapes para depois ir ter essa consciência do próprio corpo, que o cocô ali já está incomodando e que ele vai ter que sair da fraldinha. Mas sai naturalmente. Foi certinho, Isabel. Adriana também levantou a mão. Pode fazer sua pergunta. Estão me ouvindo? Está me ouvindo? Tá baixo, Adriana. Baixo? Tá. Mas está dando para ouvir. Está dando para ouvir. Tá? Está ouvindo, Adriana. Boa noite. Eu sou a professora do Berçário 2 e uma pergunta frequente lá é em relação ao desfraude noturno. Quando que os pais podem perceber que a criança já está pronta para esse desfraude noturno? E outra pergunta que eu tenho, baseado na experiência, né, como educadora, é que a criança, às vezes, ela já está no desfraude, já está fazendo xixi direitinho no vaso, mas quer fazer o cocô na fralda. Por que isso acontece e como a gente pode intervir para melhor ajudar a criança nesse momento? Primeiro, Adriana, primeira coisa, o noturno vai ser sempre depois que você conseguiu completamente o diurno. O desfraude diurno primeiro e depois começa o noturno. O primeiro sinal que está na hora do noturno é quando a fralda amanhece seca. Porque quando o esfíncter ainda não está amadurecido o suficiente, ele vai sair pequenas quantidades várias vezes. E quando você tem o esfíncter já mais maduro, o esfíncter, aí tem o anal e o uretral. Por isso que, às vezes, um pode amadurecer primeiro que o outro. Então, às vezes, uns amadurecem primeiro o esfíncter anal, ele vai conseguir o cocô mais rápido, e outros vai ser o esfíncter da uretra. Então, ele vai demorar mais no xixi. Depende de qual que amadurece. Muitas vezes pode coincidir dos dois serem juntos, mas às vezes sai separado. Então, é chamar para ele. Você quer ir no banheiro? A tia vai levar, sem forçar. Se você não quiser, você não vai. Então, só lembrando, desfraude noturno. Fralda seca durante a manhã, então vamos acordar de manhã e vamos no banheiro antes de dormir, não levar, em geral, sonolento, não dar líquido depois se ele vai dormir 9 horas, tentar dar líquido até 7 horas da noite. E deixa eu ver se tem mais alguma. Mas é isso mesmo, Adriana, é quando percebe a fralda seca de manhã, tá? E lembra que é sempre, a gente aceita até 4, 5 anos o desfraude noturno, tá? É totalmente normal. Se a criança fizer antes, ótimo. Mas, em geral, eles levam até 6 meses que cita. Já fala 2 meses o diurno, e o noturno pode demorar até 6 meses ter escapes. Então, é usar aquele plástico impermeável mesmo na cama, para não perder colchões, porque acontece mesmo. Vai ter, quando você começar a tirar a fralda, vai ter os dias que vai vazar lá o xixi no colchão, tá? A fala das mães lá no grupo, geralmente são assim, ele está ótimo no diurno, está conseguindo, mas não estou sabendo lidar com o noturno. É até como ela vai intervir, né, em relação a isso, que a gente tem que prestar atenção também, né? Pede ela sempre para olhar isso. A fraldinha de manhã, amanheceu, a seca, levar para o banheiro naquele momento. Se não está amanhecendo, não está na hora ainda de... O esfíncter não está maduro, não está na hora do noturno ainda. Eu pego muita criança com 4 anos, assim, ainda dando uma escapada boa mesmo no xixi. Vai de dia, vai tudo bem, mas de noite demora mais um pouco. Cuidado com as crianças de forçar, para que nós falamos isso antes, do intestino preso. Então, às vezes, a gente força tanto, e a criança fica com tanto medo de fazer o cocô que ela começa a ter intestino preso, tá? Só lembrando que o autista, ele tanto pode ter intestino preso, quanto ele tem um desarranjo intestinal e ele vai no banheiro várias vezes. Então, esse é outro capítulo à parte. No autismo, primeira coisa a ver, equilíbrio motor, sensorial, se ele tem o hábito intestinal normal, porque às vezes a pessoa quer que a criança não faça o cocô
na fralda, mas ela, coitada, às vezes ela só faz cocô de 2 em 2 dias. Então, ela tem medo também de fazer cocô. Então, ela tá, na hora que der, ela vai fazer na fralda. Então, observar se o cocô não é intestino preso, que tem que tratar o intestino preso primeiro, para ela poder ter prazer. Fazer cocô tem que ser prazer. Se ela tiver com o intestino preso, ela vai segurar até quando ela conseguir, para ela não ter dor. Tá? Para ela não sentir a dor. Então, às vezes, a gente tem que tratar até o intestino preso primeiro, para ela ter prazer em evacuar. Lucas, você gostaria de fazer alguma pergunta? Apareceu aqui para mim que você tinha levantado a mão. Não estou vendo ele, não. Está vendo, Denise? Lucas Tavares, acho que não, né? Nós respondemos a todas as perguntas no chat? Só completando da Tailândia aqui, eu achei bonitinho que ela escreveu, né? Ela acha divertido ir no piniquim. Ir no banheiro tem que ser um prazer. Se for uma coisa obrigada, ou que você não está preparado, é a mesma coisa que te obrigar a ir fazer xixi, né? Se você não está com vontade ali. Então, deixa, ela tem que ser um momento prazeroso ir no banheiro. Se na creche ela pediu, porque viu o coleguinha quer sentar lá também, ótimo, deixa ela sentar lá no vaso também, mesmo que não faça nada. Mas se ela quis sentar, mostrar que é um lugar legal, que banheiro é bom, não tem eca, não tem nada, é um lugar que a gente sente super aliviado de ir no banheiro. O banheiro é ótimo, eu acho ótimo. Será? Ô, Ana Maria. Aqui, você falando aí, e a fala da Sinara, eu lembrei do meu filho de 10 anos. Você está falando que é um prazer a gente ficar no banheiro, né? Ele apaga a luz para poder fazer cocô. Cada um se encontra. Cada um. É verdade. Tem gente que a outra falou, criança, e não faz isso. Mas quase todo mundo, ultimamente, leva o celular para o banheiro, né? Então, assim, pois leva mais do que não ir no banheiro e segurar e ter intestino preso. Com certeza. Cada um com sua mania, né? Lendo qualquer um aí, mas desde que vai no banheiro. Tá valendo tudo. Isso. Mas tá muito bom o bate-papo, tá? Muito bom, gente. Eu espero que a gente tenha conseguido. Eu queria ver o nome dos livrinhos que eu tinha separado, mas eu não sei onde que eu coloquei, que era muito legal. Mas espero que tenha. A palavra mesmo é o resumo de tudo, tá, gente? Paciência. Se passar de 5 anos, é bom investigar. Se for uma criança mais velha também, né, igual a gente falou aí de 7, 8, 9, mesmo que seja hereditário, existe treinamento, existe medicamento para ele se sentir melhor. Lembrar do noturno, a fralda seca, amanheceu, está na hora da gente tentar. Lembrar de ficar de olho, tentar ir realmente para o vaso ou para o piniquim, na hora que a criança tem que estar andando, tendo mais equilíbrio, tá? E mostrar que o cocô... Tá, que ela tem noção de que tem o cocô e o xixi ali, tá? Ela vai mostrar, tem cocô, tem xixi, mesmo que ela confunda, igual a outra mãe falou, é xixi ou cocô, no início eles não sabem, essa é a hora da gente tentar tirar a fralda e colocar ou no piniquinho, ou no troninho, sem preconceito, pode ser no troninho ou no piniquinho, desde que os pezinhos estejam apoiados, tá? Ô, Ana, você está falando do livro, né? Você sabe da minha luta com o Miguel, do cocô, e agora tá tranquilo, graças a Deus, mas aí eu pesquisei muito e tem um livro que eu vou até mostrar aqui, Cocô no Trono, ele é bonitinho demais. Eu falei que eu vou comprar esses lá para o consultório também, do que eu vi aqui. Eu vou só tirar aqui, voltar ao normal aqui, porque senão não vai dar para ver, porque ele é... Mas é muito legal, tem muito. Eu estava lendo o livrinho ontem, gente, mas é muito bonitinho esses livrinhos, para estimular mesmo. Mas eu vou tentar depois saber mais, não, Marília? Aí você até passa para o pessoal. Esses dois... Esse Cocô no Trono, ele é muito legal, porque ele é de animais, sabe? Perfeito. E cada animal faz um cocô diferente. Perfeito. Tem animal que faz cocô preguiçoso. Perfeito, perfeito. Tem que ser foi o que eu levei, foi o que eu levava, porque eu falei...
Você sabe da minha luta com o celular, com o Miguel também, né? Você sabe. Essa geração tem sofrido, as mães até é verdade. E esse cocô no trono foi, assim, muito legal. Deixa eu só ver, porque, assim, eu ainda estou pelejando para aprender esses negócios aqui, layout. Não fala não, que a minha assistente, minha filha, está aqui. Sem ela, eu estaria perdida. Aqui, Rafa está cuidando de Miguel para mim. Eu tenho que ter um assessor especial aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar para o normal aqui. Ah, tá. Aqui, olha. Ah, que bonitinho, mano. Cocô no trono. Cocô no trono. E no final, tem a descarga. Só que Miguel já consumiu a descarga. O final do livro é muito legal. Eu até guardei ela para colar, mas ele... E aí, no final, é muito legal, que aí você tem uma descarguinha que você puxa e o papel higiênico faz todo o movimento, sabe? É um livro muito interativo, muito legal. Perfeito, perfeito. Porque também eu fui muito cobrada, né, por Rafaela com 1 ano e 8 meses. Eu já tinha tirado fralda, assim, é muito tempo para você lembrar, mas Rafa já tinha tirado de tudo, noturno e diurno, diurno e noturno. E Miguel, eu não consegui, né? E aí todo mundo ficava assim, nossa, filho de professora. É dose. Professora de berçário. É verdade. Cobrança, e eu me sentia assim, meu Deus, por que não está dando certo? Era uma frustração, você lembra? É porque cada um, né? Cada um tem seu momento, cada um tem a qualidade dele, né? Sim, e assim, as mães que estão, porque eu sei que com certeza tem várias mães aí que estão também nessa fase intermediária, que elas não se preocupem, que vai dar certo. Vai dar certo. É a paciência, né? É verdade. E... Eu achei muito interessante que a sociedade brasileira, ela não gosta, ela até nem gosta de colocar a idade. Porque eles falam assim, é uma média, põe até mais alto, de 2 anos e meio a 3 anos e meio, porque eles não gostam nem de citar, porque tem muito trabalho que fala 1 ano e meio, mas a sociedade brasileira mesmo fala assim, cada um tem o seu momento, você tem essa faixa da normalidade, não é mais esperto aquele que fez com 1 ano e meio ou aquele que fez com 3 anos, isso é a faixa da normalidade, não tem a ver com inteligência, é amadurecimento de esfíncter, cada um tem o seu momento, está na faixa da normalidade deles. E outra coisa que eu observei também é que a gente não precisa estar comprando vários livros sobre esse assunto. Não. Um é o suficiente, porque 1, 2, eu comprei só esse. E esse, assim, foi referência, entendeu? Deu certo. Até porque a criança gosta de repetir, né? Você pode pôr o desenho da galinha 20 vezes, você pode pôr o livro 20 vezes, que menino gosta daquilo, do repetir. Gosta, não tem problema gosta. E até hoje, não, e aí ele aprendeu, né? E, assim, ele está na questão da alfabetização, mas ele aprendeu o livro. Aí, quando ele quer aparecer, né? Ah, eu vou ler. Aí ele fala assim, eu quero aquele cocô no trono, porque aquele eu sei ler. Aí, que bom. E que aí o cocô começou a ser uma coisa feliz, porque ele até consegue ler, entre aspas, aí o livro do cocô. Sim, virou, transformar na normalidade. Mas eu vejo também que foi mesmo também até uma questão minha de ficar tão apreensiva. É verdade, de comparar um com o outro. A comparação. Irmãos, quanto a outra avó, mas eu te tirei, né, com tantos anos, a outra. Sim. Cada um tem o seu momento, sua maturidade de esfíncter, não é? É coisa neurológica. É diferente, a gente conversou muito sobre trauma, de colocar a criança, de forçar, ou de colocar o cocô como uma coisa nojenta, né? Todo mundo faz cocô, então não é ECA. Cocô não é ECA, hora nenhuma essa palavra existe, tá? Verdade, sem dúvida. Verdade mesmo. Doutora, eu esqueci de, né, tem uma pergunta da Daphne aqui, eu gostaria de fazer, porque ela já fez e agora é que eu vi. Ela disse que a filha dela tem 3 anos e 2 meses e que ela tem mais dificuldade no cocô. O xixi ela faz no vaso sanitário direitinho, ela tira a calça e vai fazer o xixi. Me chama para limpar. Só que o cocô ela começou a fazer no chão.
na banheira, na hora do banho, no chão da casa, e eu zanguei com ela, que é errado. E agora, para fazer cocô, ela pede para colocar a fralda, mas não faz o cocô sem a fralda. Nesse momento, é o que a gente falou. Se teve um momento que, às vezes, ela zangou, a criança, temporariamente, ela está com um traumazinho dela. Então, não tem problema nenhum você colocar a fralda por um tempo. Na hora que ela vai se sentir segura, ela vai pedir para você tirar. Não tem problema. Deixa ela com a fralda mais um tempo. A gente fala muito isso, não tem problema essa regressão. Eu tirei a fralda, mas se for por um momento, eu estou no período de transição, a criança está na idade normal daquilo, a mamãe vai pôr a fraldinha, porque não é legal fazer cocô na banheira, não é legal fazer. Na hora que você quiser, a mamãe tira a fraldinha. Mas nesse momento, se você tiver que usar a fralda, não é erro nenhum você ter essa regressão, e depois de um tempinho, para ela ver, você vai no banheiro, aquilo tudo que a gente falou, a gente vai tirar de novo. Mas por um período, vamos dizer assim, 30, 60 dias, você poderia usar sem problema a fralda de novo. Tá? Não tem problema nenhum. Pode usar a fralda e depois nós começamos do zero aí de novo, tá? Falando com ela, a mamãe vai pôr porque não é legal, né? Fazer cocô no chão, mas a gente gosta de ir no banheiro. Mas não tem problema, depois quando você quiser, você tira. Mas volta com a fralda nesse momento. Mais uma pergunta aqui da Mariana. Ela quer saber de quanto em quanto tempo devemos lembrar a criança para ir ao banheiro, fazer xixi no início do desfraude. Isso que eu cheguei a comentar, porque eu vi essa pergunta aqui do lado, mas assim, não existe esse tempo. É na hora que ela perceber que ele está fazendo xixi, que vazou. Então, você vai começar a marcar horário. Por exemplo, se a criança fica lá para as 2h da tarde, você vê que ela faz xixi naquele horário. Quando estava com fralda, você vê que é a hora que estava mais encharcada. Porque se ela faz xixi várias vezes ao dia, não, assim, de pinguinho em pinguinho, de pouquinho em pouquinho, ela não está na hora de tirar a fralda ainda. Se ela fica um tempo grande, e você vê que aquela hora que ela está enchendo a fraldinha, essa é a hora de eu chamar ela para ir no banheiro. Então, eu começo a perceber, a hora que ele ficou quietinho, está fazendo xixi. Assim, em geral, mesmo com a fralda. Que horas mais ou menos que meu filho, que eu vejo que ele está fazendo xixi, ou que ele fala que faz xixi, é essa hora que eu vou chamar ele para ir no banheiro. Mais ou menos naqueles horários. Não tem assim de 2 em 2 ou 6 vezes ao dia. Depende da quantidade de líquido, depende se está calor, porque a criança sua vai fazer menos xixi. Então, é na hora que você percebe que ele fica mais quietinho, ou a hora que você vê que a fraldinha estava mais cheia, quando ele fica quieto, não tem um horário padrão de quantas vezes eu vou levar, não. Você pode perguntar, filho, você quer ir no banheiro? Quer ir lá no banheiro fazer xixi? Não tem problema nenhum, mas sem forçar várias vezes da criança aí. Se ela não demonstrou que está com vontade, não é a hora ainda, não precisa de levar de horário determinado para ir no banheiro, não. Você pode perguntar. Acho que nós fizemos todas as perguntas, né? Não tem mais não, tem, Denise? Eu não estou vendo, não. Eu queria... Também não vi mais, não. Eu acho que nós conseguimos responder a todos os pais. Se vocês quiserem, né, fazer mais alguma pergunta. Eu acho que foi, porque uma acaba... Sim. Eu acho que foi bem esclarecedor, né? Sim. Foi bem bacana. Que bom, gente. Tenho certeza que ajudou a tirar dúvidas de todos aí, de todos os familiares que estão presentes. Eu gostaria muito de agradecer a sua participação, viu? Foi um prazer, gente. Muito obrigada mesmo, tá? Foi um prazer, tá? Um abraço para todos, espero que a gente possa ter tirado dúvidas e que a gente possa, outras vezes, falar com vocês, tá bom? Com certeza. Muito obrigada, viu, Ana Maria? Agradeço aí a doutora Ana Maria, né, os profissionais aí, professores, monitores, a Simone pelo convite, os pais, né? Agradecemos, tá? De todo o coração mesmo. Foi muito esclarecedor mesmo, tá? Valeu o bate-papo. Obrigada. Obrigada, viu? Boa noite, tá, gente? Obrigada aí a toda a equipe aí de Semeio Cuidar e Educar. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite.